Senhor. O Senhor pôs no meu coração, eu estava olhando o que nós compartilhamos, que o Senhor nos deu no final do ano passado. Estávamos falando sobre tempos difíceis e como que nós podemos nos preparar. Como que nós temos que olhar, não necessariamente o que vemos, como olhar aquilo que não conseguimos enxergar, como conseguir presenciar e ver aquilo que está se aparecendo, mas que não é. E eu falava, isso foi há um ano, mais ou menos um ano atrás, no último culto de celebração. Eu estava olhando e o Senhor compartilhou algumas palavras, porque o Senhor está me dando uma palavra específica para o nosso culto da virada. Eu tenho falado e reforçado comigo, no meu coração. E neste último culto de celebração deste ano, o Senhor me levou para uma outra área, um outro propósito, baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 16. Eu vou dar uma esplanada, tentar correr, porque no capítulo 15, versículo 1, diz assim: Samuel, que bom, a Bíblia dá até para virar. Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Estou igual o pastor Rogério, sem o óculos tem que fazer um malabarismo. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos. 2 pontos. Versículo 3: agora vai e fere Amaleque. Olha ali, olha que beleza. Condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor, para destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Minha versão fala assim: vai e destrói por completo tudo o que eles têm e não os poupe. Destrói tudo e não os poupe. Daqui eu vou passar para o versículo 11. Não, perdão, versículo 13. Saul disse a Samuel: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Saul disse para Samuel: eu cumpri o que eu tinha que fazer. Versículo 15. Saul disse: eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Ele destruiu tudo, matou todos, mas ele trouxe bois, trouxe o que tinha de melhor, com o objetivo de sacrificar a quem? Ao Senhor teu Deus. O que foi que Deus tinha pedido para ele? Destruir os amalequitas e não, vamos lá, Lagoinha, está comigo? E não poupar nada. E ele trouxe ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor. O que ele via, o propósito dele, aparentemente humano, era correto, era bom. Mas ele estava obedecendo o que Deus pediu? Não. Rei Saul obedeceu parte do que Deus pediu, não obedeceu de forma completa. E aí no versículo 11, voltando um pouquinho, diz assim: Deus, através do profeta Samuel, dizendo: arrependi-me de ter estabelecido Saul como rei,
Deus se arrependeu de colocar Saul como rei, porque ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. Lá para o final, versículo 22, Samuel disse: tem o Senhor deleite maior em ofertas queimadas e sacrifícios do que em obedecer à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a teimosia como iniquidade e idolatria. Ou seja, mesmo ele achando que estava fazendo certo, ele estava sendo teimoso em desobedecer o propósito e o mandamento de Deus. No versículo 26, diz assim: Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Este era o cenário. Um rei que foi rejeitado por Deus, por não seguir os fundamentos e os propósitos de Deus. Este era o cenário, este era o momento. E aí entramos em 1 Samuel 16, que diz assim: Samuel, o profeta Samuel estava ainda, vamos dizer assim, com sentimentos, puxa, porque o rei Saul, ele não mais vi, não mais encontrei ele, passaram-se os anos e ele pereceu. Ele estava com sentimentos para com o rei Saul. E Deus fala com Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul? Por quanto tempo você está se lamentando por aquilo que já passou? Pelo tempo da desobediência? Por quanto tempo a gente está se lamentando pelo que foi feito lá atrás? Ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel, enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Dos filhos de Jessé, Deus selecionou o futuro rei. Aqui nasce a história de Davi, o grande rei Davi. Até hoje é temido, até hoje é respeitado o rei Davi em todo Israel. E aqui começa a história do rei Davi. E especificamente no versículo 6, fala assim: e sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente um ungido do Senhor está diante dele. Samuel foi até a casa de Jessé. Teve todo um processo de santificação, de purificação. E ao chegar na casa de Jessé, começaram a apresentar os filhos. Jessé tinha quantos filhos? 7 filhos. E mostrou o filho, o mais forte, o mais velho, formoso. Nós temos uma tendência a sempre olhar com os olhos e a julgar. Muitas vezes não é que você julga e julga condenando, mas você mensura, você avalia. Aquela pessoa é assim, ela se veste dessa maneira, talvez ela seja daquele outro jeito. O pastor precisa estar de gravata e terno, não é pastor, será? As paredes da igreja são pretas, muda ser preta, verde, amarela, branca. Não, tem um propósito, inclusive, ela está escura, para que nós possamos focar no centro, no propósito, que é aqui onde está sendo ministrado a palavra do Senhor. Nós olhamos e mensuramos. Você olha a pessoa, fala assim: ela é rica, ela é isso, ela é aquilo. É uma tendência do ser humano fazer isso. Inclusive,
dos servos de Deus. O profeta Samuel aqui olhou e ele disse, olha o que ele disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele, está aqui, esse é o ungido do Senhor. Porém, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como você vê, como o homem vê. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Nós não temos essa habilidade de olhar para o coração, entender como está o coração da pessoa, para poder mensurar e falar alguma coisa. E então apresentaram outros filhos de Jessé diante de Samuel, do profeta Samuel. E no versículo 11, o profeta Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? Ele disse: resta ainda o mais jovem. Diga, o mais jovem. E eis que ele cuida das ovelhas. Cuida de quem? Das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, pois não assentaremos até que ele venha, até que aqui ele venha. Para finalizar, capítulo 16, versículo 13. Samuel então entrou Davi, foi colocado na presença do profeta. No versículo 13, Samuel então apanhou o chifre, um lugar onde era com um compartimento de óleo, e ungiu a Davi, na presença. Eu gosto da palavra do Senhor, porque Deus coloca na palavra aquilo que nós precisamos, para os detalhes, para nos trazer a virtude da transparência, do que nós precisamos atentar para ser cuidado. Olha o que está aqui na palavra: apanhou o chifre, pegou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Davi foi cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, naquele dia, naquele momento. Deus te trouxe aqui, nesta manhã. Você está aqui nas mídias sociais, ouvindo. Você não passou aleatoriamente, você está aqui ouvindo essa mensagem, esta palavra, nesse último culto do último domingo de 2021. Você não está aqui em vão. Deus não te trouxe aqui apenas porque você não tinha nada mais importante para fazer. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo profético na sua vida. Tudo que está na palavra de Deus não é vão. Deus colocou aqui. Deus fez muito mais do que o que está aqui. Jesus fez muito mais do que está aqui. Mas está aqui o que é suficiente para que eu e você vivamos a plenitude da vontade de Deus, hoje, amanhã, até o último dia de fôlego de vida que Deus nos der, ou até a volta de Cristo para buscar a sua noiva. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Ela não está aqui à toa. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ele era um adolescente, um jovenzinho. Sabe o que me chama a atenção? Algumas coisas eu queria compartilhar com você nesta manhã. Nesta fase, Davi, como adolescente, como um jovenzinho ainda, tinha suas, vamos dizer assim, as suas marcas emocionais. Eu fui adolescente, fui jovem, tive as minhas marcas, tive minhas dificuldades, meus problemas. Acredito que todos nós, não? Um que, é bullying, eu sofri por A, por B,
Pior é quando você sofre muitas das vezes até dentro de casa, que é o caso de Davi aqui. Mas tudo que ele passava, toda a situação que ele estava vivendo, não era palho, não era suficiente, não era motivação para que ele não deslumbrasse e visualizasse o que ele queria. Davi, antes de ser ungido, ele já tinha lutado com o leão, defendendo quem? As ovelhas. Davi, antes de ser ungido, ele já tinha lutado com o urso, defendendo as ovelhas. Ele já tinha um propósito, ele tinha um valor dentro dele. E isto foi potencializado, foi confirmado, foi chancelado na hora que ele foi ungido e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O que me chama a atenção aqui é que Deus havia escolhido Davi lá na casa dele, sem ele ter feito algo no sentido de grande para os pais. Na igreja, ele defendia as ovelhas, ele fazia o que era bom, ele fazia o bem. As caras, não, escondido, no oculto, que muitas das vezes no púlpito é gostoso falar bonito, mas como que são os bastidores? E Deus não olha só o que está sendo a mostra, Deus vê os bastidores. A gente vê o que está explícito, o que está na frente. Deus vê o coração, que é bastidor, é o que está lá dentro. E o coração de Davi já chamava a atenção de Deus, ao ponto de Deus escolher Davi. Escolhi um rei na casa de Jessé. Minha tarefa, sua tarefa, é nos posicionar. Mas o Senhor ainda não está me usando, eu continuo firme. O Senhor ainda, eu não estou no momento, numa ação de fazer isso ou aquilo, eu continuo me ungindo. Um ano do recomeço. Neste ano do recomeço, talvez você chegou aqui e falou assim: tem áreas da minha vida que não foram recomeçadas, não deu certo, não funcionou para mim, não era para mim. Talvez você continuou desiludido, mais um ano, mais um momento. Sabe o que eu quero te dizer? Nós precisamos valorizar as fases que Deus permite que eu e você passemos. Lembra de Adão? Adão, como foi o nascimento de Adão? Adão foi criança? Adão foi adolescente? Adão já nasceu homem. E Adão, como homem, no primeiro confronto com a tentação, aconteceu o que com ele? Sucumbiu, cedeu. Uma chave aqui, tudo aquilo que me lembro da minha mãe, tudo aquilo que vem fácil, ela fala: cuidado, porque senão vai fácil. Não sei se ela está aqui assistindo, querida. É palavra. E Deus não poderia ter feito Jesus nascer também adulto? Poderia, Ele é Deus. Mas Deus fez Jesus nascer em semelhança de homem, para que Ele pudesse viver todas as dificuldades que eu e você sofremos e vivemos. Então Deus colocou como uma semente no ventre de Maria, e Jesus cresceu no ventre, Jesus nasceu, Jesus sobreviveu. E como Jesus, como judeu, também teve que ser ofertado e apresentado no templo. E Jesus cresceu como adolescente, como jovem. Se os adolescentes passam dificuldade, Jesus também passou. E Jesus cresceu. E adulto, trabalhando desde os 12, 13 anos de idade, ele era o que? Ele fazia bancos, fazia cadeira. Ele trabalhava ajudando seu pai José.
E foi crescendo, e crescendo, e crescendo, até a idade de 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Isso foi Jesus. Quando a gente fala que Jesus viveu tudo, e em tudo foi tentado, ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as fases, sofrimento, as dificuldades, Jesus sendo tentado, quando ele foi tentado uma vez, e duas vezes, três vezes, ele não sucumbiu, que ele já estava experimentado. Fico imaginando Jesus, 14, 15 anos de idade, adolescente. Eu amo nossos adolescentes, motivados, andam a 200 por hora. Eu fico imaginando Jesus, que não era diferente. Ele sabia que ele era filho, ele era Deus, filho do Deus vivo. Ele sabia o projeto e o propósito que Deus tinha na vida dele. Jesus já sabia dessas coisas. Ele agia como tal? Não, ele agia normal. Ele não falava assim, eu sou Jesus, hein? Você acha que não tinham pessoas enfermas do lado dele? Pessoas com dores de cabeça, pessoas com problemas, e ele desejando agir, mas não era o tempo. Há um tempo para todas as coisas. São fases que eu e você precisamos passar. Jesus passou por essas fases. Davi sofreu bastante. Fico imaginando pelos detalhes do texto. Vai ter uma visita. Quando vai ter uma visita na sua casa, muito especial, seus familiares estão lá, você avisa os familiares? Todos são avisados, não são? Limpa, prepara, arruma a casa, uma mesa. Ele vai ceiar aqui. Vamos preparar tudo, pessoal. Ó, deixa a casa em ordem. Lembra da minha esposa. Ó, tira os brinquedos do meio do caminho, põe nos seus lugares. A gente vai receber uma visita. Na casa de Jessé não foi diferente. Cadê os filhos? Põe todos aqui. E todos estavam lá. Quando chegou o profeta, estavam todos esperando o profeta. Vamos cear aqui. Já estavam preparados para comer. Toda a família, exceto almoçar em união, em comunhão, menos Davi. Davi está olhando as ovelhas, ele está lá no campo, deixa ele lá. Então Davi também tinha suas dores. Davi também se sentia machucado. Ele era ser humano como eu e como você. Me chama a atenção que com tudo isso, Davi passando por tudo isso, ele continuava firme, ele continuava defendendo as ovelhas, ele continuava obedecendo seus pais, ele continuava fazendo o que precisava ser feito. O profeta Samuel chegou, chamou Davi. Todos foram chamados e apresentados diante do profeta Samuel. Deus não escolheu nenhum. Não era o plano de Deus o que era bonito, o que era forte, talvez o que fosse mais queridinho do pai ou da mãe. O plano de Deus era o que tem um coração grato, que serve. Se ele cuida das ovelhas, defendendo, colocando sua vida em risco, ele sabe cuidar do pobre, ele sabe cuidar do abatido, ele sabe cuidar do pequeno. Não valorize, não despreze, não menospreze os pequenos começos. Recomeço começa pequeno, meu irmão, minha irmã. Como você está? Mas eu fiz isso, eu precisava já estar. Deus começa pequeno. Deus valoriza os pequenos começos. Jesus começou pequeno. Me lembro da palavra de Zacarias 4:10. Não despreze os pequenos começos. Deus já começou áreas na sua vida neste ano. Porventura você está assim, mas ainda é muito embrionário, é muito pequeno. Esse sonho no meu coração eu acho que não é para mim, não. Eu estou esperando algo pomposo, algo grande.
foi chamado, veio com humildade. Eu imagino ele entrando, me chamou, pai. Aí o profeta vem, Deus confirma no coração dele: é este o meu escolhido, é este o meu escolhido. E Davi foi ungido. Detalhe, o coração dele, porventura, podia até não estar querendo, ele podia até estar meio magoado. Todo mundo está lá esperando a festa, em período de festa, e eu estou aqui. Mas ele foi. Não fala aqui que ele foi com um semblante feio, com um semblante triste, amargurado. Não, não fala. Fala assim, versículo 12: e mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência. Davi não vivia de aparência, mas a aparência dele era uma aparência de quem estava em paz, quem estava buscando a paz. E me chama a atenção que então essa fase de vida emocional, de altos e baixos de Davi, não foram motivos para ele abandonar, ele jogar fora. Não vou abandonar essa família, vou abandonar esse negócio. Deus confirmou um ministério na minha vida, mas ainda não começou, eu vou jogar a toalha. E aí me chama a atenção a frase do versículo 13: e foi ungido no meio dos seus irmãos. Eu imagino a situação: tem um zombando de você no seu trabalho, está te afugentando, te acusando, chacoalhando. Você não era nem para estar aqui. Na escola, na faculdade: ah, mas você não é tão inteligente, né? Você, não sei como você foi aprovado. Na sua família: ah, fulano é melhor. Se você fosse igual ciclano. Quantas coisas você ouviu? Como que está a sua sacolinha, a sua mochila de vida? Quantas palavras, quantas mazelas, quantas acusações, quantos julgamentos você vem trazendo? Talvez ela está pesada. Você esqueceu de tirar a mochila e jogar ela no chão e sair andando. Mas Deus, no momento dele, no propósito dele, ele vai chegar diante do seu inimigo, diante do seu acusador. Continue firme e ele vai te ungir, como ungiu a Davi. Davi no meio dos irmãos. Os irmãos são melhores, são maiores, não importa. Importa quem Deus escolheu, importa quem Deus está chamando, importa o plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele te chamou, ele te separou. Não jogue a toalha, não despreze os pequenos começos. Deus vê o seu coração. Em meio aos inimigos, sim, em meio aos inimigos. Como que está lá no Salmos? Salmos 23, preparas uma mesa. Vamos lá, Lagoinha, comigo. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Parece que estava falando de Davi, né? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Não sei o que você tem passado, mas o Senhor vai ungir a sua cabeça com óleo. Ah, mas eu estou na presença dos meus inimigos. Não é porque eu estou lá que eu serei como eles. Eu continuo firme, continuo espelhando a glória do Senhor. Eu continuo espelhando o bem, fazendo o bem, não importa onde eu estou. O propósito de Deus na minha vida, valores que eu venho a ter. Veja, Davi ainda não tinha sido ungido, consagrado. E ele já tinha valores, e seguia e servia a Deus com seus valores. E me chama a atenção, porque eles antes de almoçar, iam almoçar, iam ceiar, sem Davi. E Davi agora foi ungido. Então eles, depois disso, imaginam que eles foram cear. E o profeta Samuel saiu, foi embora. E agora, como que fica Davi? Davi foi ungido
rei, foi ungido porque será o rei de Israel. Horas depois, talvez no dia seguinte, aonde que está Davi? Cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas, cuidando dos animais, sujo, cuidando. Esse é o rei Davi. E aí me chama essa atenção, essa outra fase. Quantos aqui já receberam uma profecia de que Deus tinha algo ministerialmente na sua vida? Levanta a mão. Não necessariamente, quando eu recebi a profecia, no dia seguinte eu falei assim, agora eu vou esperar porque vai acontecer. Agora Deus falou, Deus vai cumprir, eu vou esperar. Na minha vida foi assim. Sou filho de um marceneiro e de uma empregada doméstica. Meu pai não terminou a 5ª série, 5º ano. Tem que falar 5º ano agora, mudou um pouquinho. Minha mãe fez o 8º, que é o atual 9º ano. Lutaram para a formação dos filhos. Nós somos em 13 em casa. Eu, primogênito, eu experimentei todas as fases de dificuldades da minha família. Minha irmã do meio já experimentou um pouco menos, e meu irmão muito menos, que o Senhor vai abençoando e a gente vai progredindo, e financeiramente em várias áreas, porque em determinado momento Deus chamou meu pai e minha mãe, e eles receberam e aceitaram Jesus, e Deus mudou a história deles, começando pela minha mãe e toda a família. E eu recebi uma profecia de Deus, algumas profecias de Deus. Muitas delas não se cumpriram ou ainda não se cumpriram. E algumas delas eu posso dizer hoje que o Senhor cumpriu, que o Senhor vem cumprindo. De eu ter uma família, de eu ter filhos, de eu ter condições, de eu ter viagens, de eu falar com pessoas que eu não iria entender, e iam colocar pessoas para traduzir o que eu ia falar com essas pessoas. Nunca eu imaginei que como poderia isso acontecer. Pela minha formação, pelo meu estilo, vou continuar estudando, fazendo o meu melhor. Escola pública, todas as suas limitações. Não abandonei a obra do Senhor, mas era firme com aquilo que eu podia fazer. O que tiver nas suas mãos, faça. Há tempo para todas as coisas, e nós precisamos honrar a Deus, mas também honrar nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos, e depois o nosso trabalho. Não posso inverter. Depois nosso ministério, pai, filhos ou esposa, trabalho e ministério. Quantos invertem? Davi aqui saiu, voltou para a vida normal dele. Importante isso. Deus estava começando uma nova história, um recomeço para o povo de Israel através de Davi. Mas começou pequeno, começou devagarzinho. Davi foi o maior em Israel, abaixo do Senhor Jesus. Para aqueles que ainda em Israel que receberam Jesus como Senhor. Até hoje, tudo que é em Israel, que está vinculado a Davi, é grandioso. A recordação de Davi é uma coisa assim que tem lá o que hotéis, museu, é uma coisa absurda. Pela reverência e respeito que eles têm ao rei Davi. E Davi cuidava das ovelhas. E lendo, recomendo você ler mais sobre Samuel, 1 e 2 Samuel. Toda a história de Davi. Deus olhou para o coração de Davi. E a palavra diz que vi um homem segundo o meu coração. E Davi começou a ser tratado. Mas Davi pecou? Pecou. Davi errou? Errou.
Quantas vezes? Me chama muito a atenção um estilo de vida de Davi. Sempre ele ora e termina assim: não se afaste de mim o seu Santo Espírito. Senhor, errei, me perdoa. Não se afaste de mim o seu Santo Espírito. Davi não vivia das expectativas do que foi falado para ele. Você vai ser rei, tá bom? Muitos erram, porque nesta fase mudam a rota, se cresce, se inflam. Agora eu vou ser isso. Que bom. Começa a se iludir. Que Deus ainda não tratou, não trabalhou com você. Deus ainda está tratando. Muitas das vezes o tratinho de Deus, às vezes dói, meus irmãos. Às vezes dói. Como eu disse, Jesus ralou trabalhando. Às vezes dói. Nós precisamos entender as fases. Então eu tenho um coração em Cristo. Eu entendo que o Senhor está me chamando, me separando. Deus tem um propósito, um plano para a minha vida. E dentro desse propósito, dentro desse plano que Deus tem para a minha vida, em algum momento específico Ele há de me abençoar. Eu não vou me antecipar. Eu não vou fazer, Senhor, eu vou fazer isso. Se for a sua vontade, vai dar certo. Se não for, vai dar errado, beleza? Não é assim, meus queridos. Não funciona assim. Funciona na intimidade, no relacionamento com Deus. Deus coloca paz no seu coração. A palavra diz que a paz no seu coração seja o árbitro para as suas decisões. Então, há fases, há processos que nós precisamos seguir. Deus já começou, já teve um recomeço. E agora? Minha pergunta é: e agora? Depois do recomeço, eu volto para a minha vida e começo a melhorar, eu começo a progredir. Então, terceiro ponto de fases, a fase de processos. Me lembro do pastor Maxwell, que nos visitou aqui agora em outubro. Ele falava para mim, o pastor Simone: pastor Rogério, não despreze os processos. Não foi, querido? Não despreze os começos e os processos. Mas fulano é tão querido. Compartilhe a visão, compartilhe o modelo, ensina cada um, porque você não sabe o que eles passaram, por onde passaram, o quanto aprenderam, o quanto não. Às vezes eles estão ansiosos e você está vendo a aparência e não o coração, como Deus vê. E aquilo veio no meu coração e falei assim: verdade, Senhor, me perdoa. Processos, maturidade. A idade adulta chega depois de você ter passado pelas fases, pelos processos. A criança, a área juvenil, o adolescente, os jovens, até chegar na fase adulta. Todas essas fases, há aprendizados que nós precisamos guardar para a vida. Não menospreze, não menospreze. Talvez você, nesta manhã, veio aqui e está falando: pastor Rogério, tudo isso eu entendi, mas está faltando tanta coisa na minha vida. Está faltando dinheiro, está faltando isso, está faltando aquilo. Você não sabe que eu estou em meio a lobos, pessoas que querem me devorar, pessoas que estão falando mal de mim. Você não sabe a situação que eu tenho vivido. Onde eu moro, eu sou humilhado diariamente. Talvez este tenha sido o seu pensamento. Pode ter, é uma realidade, talvez seja a sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que você está passando. Você pode dizer: mas eu já estou pronto, era hora de eu já fazer isso. Deus sabe o que você está passando. Você acha que Deus não estava vendo o que Davi estava passando?
com a família dele, com tudo que estava acontecendo com Davi. No tempo certo, Deus separou Davi. José no Egito, por tudo que ele passou, vendido pelos irmãos, virou escravo, trabalhando na casa de Potifar, e da casa de Potifar, injustamente, foi julgado, condenado, foi para a cadeia, e na cadeia ainda passou ali, e ainda separou, revelou o sonho de dois abençoados, do copeiro. Um ia morrer e o outro ia servir o rei, e o copeiro foi, lembra-se de mim, foi lá e esqueceu dele. Mas Deus, ele poderia estar pensando, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de mim. Deus tem o plano e o processo e o tempo certo. Se José no Egito fosse levantado antes do tempo, talvez ele não seria o governador, e não traria solução e salvaria a vida de tantas pessoas da fome. Agora que nós vemos o filme inteiro, soubemos o que aconteceu em cada fase, talvez fique mais fácil falar. Mas lá na hora, era só a fotografia, ele sendo vendido, ele sendo escolhido pelos dentes como escravo para ser trabalhado na casa de Potifar, ele como escravo sendo julgado, ele sendo condenado, ele fugiu, sendo colocado na cadeia, sendo esquecido, mas ainda assim, ele não ficou despreparado, na hora que ele entrou diante do rei. Chegou assim, decifra o sonho. Ele decifrou o sonho. Ele parou por aí? Não, ele continuou. Faça isso, minha sugestão, faça isso, faça aquilo, fala com o outro. Foi ousado. Momento certo, ele estava preparado, ele tinha uma proposta. Estejamos preparados para o momento certo. Deus está nos capacitando, Deus está nos moldando, nos preparando para algo maior, para algo para Ele, para o propósito dEle, o plano. Louvamos nesta manhã, o plano perfeito. Ele tem um plano perfeito para mim e para você. O coração de Davi foi a chave, o coração de Davi foi a chave para que ele passasse por uma outra fase. A Bíblia diz, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o quê? Fala forte, Lagoinha. Guarda o seu coração. Como tem estado o seu coração nesses dias, neste ano? Está dilacerado, pastor. E dilacerado, permitindo pender para o que é bom, ou dilacerado, permitindo pender para os meus prazeres e vontade, pelas minhas decisões e escolhas? Lembra do propósito? Deus ungiu a Davi, e no tempo oportuno, Deus cumpriu a promessa e o propósito. Davi foi honrado, não foi? Quando ele foi na frente dos irmãos, no meio dos irmãos, ele foi ungido, não foi honrado ali? Foi. Mas Deus tinha uma segunda honra, uma dupla honra. Eu queria concluir nesta manhã falando sobre princípios de honra. Sou um ex-militar, sei muito bem o que é prestar, não é bater, não é prestar continência. Você está andando, você está conversando, passa uma pessoa de um escalão, de um nível mais alto, você para e presta continência. Ah, mas se eu não fizer isso, há consequências. Há consequências. Muitas das vezes, se no mundo físico nós honramos, e nós devemos honrar, a Bíblia, a palavra do Senhor nos orienta a isso: honrar pai e mãe, pagar os seus impostos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós devemos honrar, mas fisicamente nós honramos algumas vezes, e espiritualmente nós muitas das vezes esquecemos de honrar
quem é digno de honra. Não é só na igreja, em todo o tempo. Como que eu estou honrando a Deus nos meus amigos? No grupinho, nas festividades. Eu continuo honrando espiritualmente aquilo que eu sirvo ao Senhor. Sabe? Davi foi ungido. Porque o propósito de Deus é que ele fosse rei. 2. Lembra de Golias? Davi lutou contra Golias, venceu, foi colocado como capitão, imagino, do exército. Já foi consagrado. Davi podia ter parado por aí, né? Eu já estou separado, fui honrado diante dos meus irmãos, fui honrado diante de todo o exército. Capitão do exército, eu derrotei Golias. Davi parou por aí? Não. Porque qual que é o propósito de Deus para a vida de Davi? Que ele fosse rei. E por volta de 30 anos de idade, as tribos de Israel se juntam e começam a declarar: Davi é o rei, ele é o rei, esse é o nosso rei. O povo, e ali Deus honra ele pela segunda vez. Davi é honrado rei de Israel. Ele teve dupla honra. Você está buscando a honra do Senhor, mas no Senhor ou nos homens, Deus quer te honrar no tempo dele, da forma dele e na maneira que ele quer. Isaías 61:7 diz: em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Vamos ler juntos? Está escrito ali: em lugar de vergonha que você tem sofrido, você vai ter uma porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, eu bradarei de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei o que você tem passado, mas quero dizer para você: o Senhor começou. Este ano foi o ano do recomeço. Deus está trabalhando. Às vezes é árduo, às vezes dói, mas o ano da vitória está chegando. E você vai ser honrado, e você vai ter dupla honra. E você não vai imaginar, não vai presenciar: olha, é verdade, está acontecendo isso, meu Senhor comigo. Sim, com você. Porque o Senhor te ungiu, Ele te consagrou para, e no tempo dele, Ele há de te levantar, há de te exaltar. Honra. Lembra de Romanos 13:7? Honra a quem honra. Vamos ficar de pé? Honra a quem honra. Temos honrado. Muitas vezes queremos receber honra, mas nós estamos honrando. Deus está te separando do propósito dele. Davi, a palavra de Deus em Atos 13 diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus está te levantando. Deus está mudando sua história, criando um recomeço para 3 pontinhos. O Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. Qual é o propósito dele estar te levantando? Qual o propósito dele? Mas eu preciso de um emprego novo. Mas qual é o propósito através do emprego novo? Eu preciso de um carro, eu preciso disso, eu preciso de bens. Eu queria ser isso, eu quero ser aquilo. Qual é o propósito disso que você tem no seu coração? É honrar a Deus, é honrar o plano dele, é o propósito dele. Ele vai cumprir. No tempo e no propósito dele, ele vai cumprir. Desde que você tenha o seu coração alinhado ao plano dele. Um homem segundo o meu coração.
transforma.